Oremos. Querido e bom Pai, obrigado porque nos dás este privilégio de podermos meditar um pouco sobre a Tua Palavra e suplicamos, Senhor, que o Teu Santo e bom Espírito venha iluminar a nossa mente para que, ao transmitirmos aquilo que iremos transmitir, tudo possa ser do Teu agrado e segundo a Tua vontade. Tudo isto nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Muito bem, amigos, cá estamos mais uma vez para a lição 8, em que o título, o tema que estudamos, ou estamos a estudar esta semana, é o Espírito Santo e os dons do Espírito. Pois bem, amigos, ao contrário daquilo que nós vimos a semana passada sobre o fruto do Espírito, pois bem, nesta semana nós estamos a falar particularmente dos dons do Espírito. E deixem-me dizer-vos que há uma diferença. Aliás, na lição isso é claramente referido e corretamente, há uma diferença. E qual é essa diferença? É que, enquanto na vida de cada cristão, ou seja, na vida de cada um daquele que se rendeu ao Senhor Jesus Cristo e que quer ser seu discípulo, seu seguidor, o fruto do Espírito tem necessariamente que se manifestar, os dons espirituais podem não necessariamente se manifestar na vida de cada cristão. Ou seja, pelo menos, e isso fica claro naquela parábola dos talentos, lembram-se, em que pelo menos um talento é dado a cada pessoa. Pelo menos cada um de nós recebe um dom. Mas pode haver dons, e seguramente que há dons que nós não recebemos. Olha, eu vou-vos dizer claramente, um dom que eu reconheço que não tenho é o dom da música. Quer isso dizer que eu não gosto de música? Não. Quer isso dizer que eu não aprecio ver esse dom manifestado noutras pessoas? É evidente que não, aprecio imenso, mas eu próprio não sinto ter esse dom. Aliás, quando eu era criança, ainda andei numa escola de música a aprendi solfejo, etc., mas nunca me senti muito motivado. Sinceramente, não é o meu dom. E assim como eu falei deste dom, podíamos falar de outros dons. Pois bem, embora os dons tenham algo em comum com o fruto, que é o facto de serem originados no mesmo Espírito, ou seja, é o mesmo Espírito que desenvolve no crente o fruto do Espírito, com todas aquelas características, como vimos a semana passada, e desenvolve igualmente os dons. Pois bem, os dons, segundo o apóstolo Paulo, são dados a cada um segundo um fim proveitoso. Aliás, leiamos o texto em 1 Coríntios, no capítulo 12, e a partir do versículo 4 diz assim: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, ou seja, o Espírito que está por detrás dos dons é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Reparem, todos os dons têm que ter um fim proveitoso. Que fim proveitoso é esse? Pois bem, tem que ser um fim que enalteça a Deus e que contribua para o avanço da sua causa nesta terra. Versículo 8. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar. A outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, quem é que está por detrás destes diferentes dons? Pois bem, é sempre o mesmo. Quem é? Pois bem, a pessoa divina do Espírito Santo. Agora, a uns ele capacita com os dons, a outros capacita com outros dons. E, amigos, nós deveríamos reconhecer uma coisa, não deveríamos sentir ciúmes, inveja. Aliás, como vimos a semana passada, isso são o quê? Obras da carne. Não deveríamos sentir porque um irmão meu, uma irmã, tem um dom que eu não tenho. Pois bem, se ele tem esse dom, ótimo, Deus seja louvado. Deus certamente dá dons a cada um. E como eu disse, à luz daquela parábola dos talentos ou dos dons, pelo menos um dom cada um de nós recebe. Agora, o que é que nós fazemos com esse dom? Pegamos nesse dom e fazemos como os dois primeiros servos indicados na parábola por Jesus, que pegam nesse dom e procuram investir esse dom para ganhar mais com esse, ou simplesmente pegamos no dom que recebemos e vamos enterrá-lo? Agora, aí depende da nossa escolha. Mas uma coisa é certa, os dons espirituais visam sempre, conforme nós vimos, visam sempre um fim proveitoso. Devemos
reconhecer que tudo provém de Deus. E há um texto muito interessante também aqui na primeira epístola de Coríntios, aos Coríntios, em que Paulo diz o seguinte, 1 de Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 4, ele diz o seguinte: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. De maneira, reparem o que Paulo diz agora aqui no versículo 7, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabem o que é que Paulo está aqui a dizer? Que a igreja que esperaria ou que veria ver a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, na sua segunda vinda, não teria a falta de nenhum dom. Então, todos os dons mencionados na Escritura, todos eles vão existir na igreja que aguarda a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, amigos, esta é uma razão pela qual nós necessitamos da igreja. E necessitamos da igreja porquê? Porque alguns de nós têm uns dons, outros têm outros dons, e quando nós colocamos esses dons ao serviço da igreja, ao serviço do Senhor, visando um fim proveitoso, então nós enriquecemos o corpo e somos enriquecidos pela manifestação dos outros dons igualmente na igreja. Essa é a razão porque a igreja é absolutamente fundamental. E deixem-me dizer-vos, amigos, hoje em dia nós vivemos uma época na história em que parece que cada um de nós tem que desenvolver a sua espiritualidade, e é verdade, e reparem, eu subscrevo inteiramente essa noção, mas por outro lado, essa ideia de que cada um de nós tem que desenvolver a sua própria espiritualidade significa que nós podemos, enfim, ter a nossa experiência pessoal e não precisamos da experiência comunitária. Falso. Nós precisamos da experiência comunitária. E precisamos da experiência comunitária precisamente porque Deus não nos dá todos os dons. E nós necessitamos dos dons que Deus dá a outros que estão dentro da igreja. Por isso é tão importante que nós saibamos como trabalhar em conjunto, para que possamos pôr em, digamos, olha, reparem, como é que era a igreja primitiva? Todos davam dos seus recursos, dos seus meios, dos seus dons para o bem comum. E nós devemos, precisamente, fazer com que os nossos dons sejam desenvolvidos pela graça e pelo poder do Senhor, desenvolvendo esses dons para quê? Para que visem a um fim proveitoso. E esse fim proveitoso é que nós, em conjunto, como igreja, possamos fazer avançar os interesses do Reino de Deus nesta terra, possamos avançar com a pregação do Evangelho e possamos, assim, realmente criar um impacto no mundo onde nós vivemos. Que essa possa ser a experiência de cada um de vós. E amigos, só para terminar, e quero referir aquilo que vem mesmo no final da lição desta semana, na lição de quinta-feira, o Espírito Santo e o dom do discernimento, deixem-me dizer-vos que isto também é algo muito importante, o discernimento. O discernimento para nós discernirmos se realmente algo com o qual nós somos confrontados vem de Deus ou se não vem de Deus. Nunca se esqueçam, amigos, nós vivemos num mundo onde existe o grande conflito. Que grande conflito é esse? Pois bem, o grande conflito entre as forças do bem, lideradas por Jesus Cristo, e as forças do mal, lideradas pelo inimigo. Eu sei que muitos cristãos hoje em dia, ou pessoas que se dizem cristãs, não acreditam mais na existência do diabo, mas deixem dizer-vos uma coisa, o diabo é real. E o próprio Senhor Jesus Cristo referiu-se a ele como sendo real. Então, se nós afirmamos que o diabo não existe, então estamos a fazer Cristo um mentiroso. Mas Jesus não disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se Jesus afirmou que o diabo é um ser real e que existe, então ele existe. E reparem, nós vivemos neste grande conflito. E neste grande conflito precisamos de ter absolutamente este dom, este discernimento de saber discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que vem do inimigo. E olhem que muitas vezes não é fácil, mas através de algo que é a sua palavra, nós podemos saber se efetivamente algo vem de Deus ou se não vem de Deus. Tudo aquilo que esteja de acordo com a palavra de Deus, pois bem, tem a chancela divina. Tudo aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus, pois bem, não provém de Deus. E o meu apelo para cada um de vós, queridos amigos, é que permitam que este Espírito Santo possa desenvolver em vós o dom ou os dons que o Senhor vos concedeu.
e que possais usar esses dons para a honra e glória do seu nome, para a edificação da sua igreja e para o avanço da obra de Deus nesta terra. Que o Senhor vos abençoe. Amém.